Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, seja você bem-vindo nesta manhã. Esse é o momento do nosso estudo, da nossa lição. Nós vamos agora estudar a nossa lição, tá? Nossa lição tem como título A Batalha no Céu. Quero convidar você a orar comigo neste momento, pedindo a bênção de Deus para que nós possamos estudar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos a Ti que nos concede agora o Teu Santo Espírito, como nosso professor e nós como alunos, para aprendermos a Tua Palavra. É uma lição importante porque nós precisamos aprender, querido Pai, de onde veio o mal, como ele veio a existir. E para isso precisamos das orientações e iluminações do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, queridos, batalha no céu. O capítulo 12 de Apocalipse, o verso 7 ao verso 9, descreve para nós o conflito cósmico entre o bem e o mal e como isso poderia ter acontecido no céu. Às vezes a gente se pergunta, mas como pode o pecado vir a existir num lugar tão perfeito? Logo aonde? No céu, aonde tudo era perfeito, Deus é perfeito. Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, Deus o Filho, Cristo Jesus, os anjos eram perfeitos, ali não tinha nenhuma vestígio do mal, o orgulho, o egoísmo não existia, tá? Ali, queridos, reinava o amor, reinava a paz, reinava não reina, e a adoração a Deus, então não tinha lugar para o mal se desenvolver, se desenrolar ali. Mas, queridos, Deus, na verdade, como nós estudamos na nossa lição de ontem, Deus não nos criou como robôs com um controle para que Ele pudesse nos controlar. E então Deus, no momento que Ele queria ser adorado, Ele apertava ali o botãozinho do controle e todos ali saía correndo para ir ajoelhar e adorar a Deus. Ou, no momento que Deus queria ouvir uma música, ele apertava ali o botãozinho do robô e todos saíam correndo e iam ali perante Deus para louvar a Ele. Não, Deus não nos criou assim. Deus nos criou, queridos, com livre arbítrio de escolha e capacidade para podermos escolher amar ou aborrecer. Tá? Foi assim que Deus nos criou. Foi assim que Deus criou os anjos. Foi assim que Deus criou Lúcifer. Tá? E então, queridos, com esse livre arbítrio de escolha e essa capacidade de amar que Deus nos concedeu, Deus deu Lúcifer também, Lúcifer, na verdade, o direito dele escolher. Tá? Adorar a Deus ou adorar a Ele mesmo. Então, meus queridos, nessa lição que nós estamos estudando hoje, conta para nós que houve uma batalha no céu, houve uma guerra, estourou uma guerra. Você pode estudar aí na sua Bíblia, capítulo 12, verso de 7 ao verso 9. Tá? Só que nesta guerra, ali estava envolvido Miguel e os seus anjos. Miguel é Jesus. Todas as vezes que a Bíblia apresenta esse personagem Miguel, é o próprio Jesus, o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela cita 7 vezes esse personagem Miguel, que é Jesus. E todas as vezes que Jesus é citado como Miguel, ele está envolvido em uma batalha, em uma guerra, e com Satanás. Tá? E nessa batalha, queridos, Satanás ele quer levar você para morrer junto com ele e ser queimado no fogo de enxofre. Tá? E Jesus está lutando ao seu favor, batalhando ao seu favor, para salvar você, para você não se perder, não morrer eternamente e não ser queimado com Satanás, mas pelo contrário, você será levado para o reino dos céus. Entendeu? Pois é. Então, queridos, houve essa batalha no céu. Só que Satanás,
ele não conseguiu vencer essa batalha. Graças a Deus, ele não ia nunca conseguir. Ele é um ser criado, tá? Imagine, um ser criado querer brigar com o seu criador. Ele vai só perder, é óbvio, né? Então foi isso que aconteceu. Então ele foi expulso do céu, ele desceu para a terra, tá? E ao ele descer, ele continuou aqui com a sua guerra. Ele foi tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tá? Ali no Jardim do Éden, e ele conseguiu convencê-los, né, a ir ao pecado. E foi aí, queridos, com o pecado, que a morte eterna, ela deu a sua origem, ela entrou aqui no planeta Terra, tá? Só que Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e ele foi para o céu, e ele intercede por mim e por você, ele salva mim e salva você. Então, por isso, queridos, Jesus venceu, tá? E Satanás perdeu. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus podemos dizer aleluia, porque Jesus venceu e Satanás perdeu, ele está condenado à morte eterna. Ok? Muito bem. Agora, queridos, um ponto importante aqui que eu queria conversar um pouco com vocês é que, geralmente, quando dois países, né, ou duas nações, começa ali os burburinhos de entrar em guerras, geralmente há um bom tempo há conversação, diálogo, né? Tenta entrar em bom senso para ver se tudo acaba em paz e não haja uma guerra. E até mesmo outros países, né? Outras nações, outros presidentes ou reis, né? Às vezes envolvem em aconselhamento, né? Trazendo ali ideias, quem sabe pedindo para que aqueles dois reinos entrem em paz ou terminem em paz, sem que haja ali uma guerra, porque guerra, queridos, é a coisa pior que pode existir no planeta Terra. Guerra traz destruição, né? Guerra, ela traz, além da destruição, né? Ela acaba ali com cultura, né? Ela leva muitas pessoas à morte, enfim, a guerra é uma destruição total, tá? Então, queridos, depois de tantos conselhos, né, desatendidos, muitas vezes, não há ali uma conciliação, então estoura uma guerra. Nós podemos entender aqui, através do capítulo 12 de Apocalipse, do verso 7 ao verso 9, que quando essa guerra estourou, foi porque, na verdade, havia ali terminado, né, terminado toda a forma de aconselhamento, toda a forma de pacificação, né? Então, havia esgotado, queridos, todas as tentativas para que essa guerra não acontecesse ali no céu. Ou seja, por muitas vezes Lúcifer, né, ele foi chamado por Deus, ele foi, Deus se reuniu com ele, conversou com ele, deu uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus diz para eles arrepende, sabe? Você é um ser criado, você não sabe o que está por vir, por essa sua decisão má, tá? Não vai dar certo, as suas ideias de governo não funcionam, porque com quebra, né, com a quebra dos mandamentos, quebra de aliança, não funciona, porque não há como governar, né, sem leis. E era isso que Satanás queria. Ele acusava Deus como um Deus tirano, né, como um Deus carrasco, como um Deus exigente, né, um Deus egoísta que queria adoração para ele. E Satanás apresentou uma forma de governo para os anjos, queridos, aonde as pessoas podiam viver em libertinagem, viver o tipo de vida que queria, não precisava guardar mandamento, não precisava guardar a lei.
Agora eu pergunto, qual é a nação que consegue sobreviver sem uma constituição baseada em princípios, baseada em lei? Não existe. Mas era essa a forma de governo que Satanás apresentava. Tá? E ele foi muitas e muitas vezes chamado por Deus. E, queridos, muitos anjos que estavam do lado dele, que havia sido convencido por ele, quando Deus se reuniu, conversou, chamou, aconselhou, mostrou os resultados, né, maléficos que viria por essa decisão, muitos deles se arrependeram e voltaram, e eles estão no céu hoje, trabalhando em nosso favor. Só que um outro grupo, que foi a terça parte, decidiu continuar, custando o que custar, mais ao lado de Satanás. E esses são os demônios. Esses são aqueles que trabalham a serviço do mal para destruir hoje. Quando você vê uma família destruída, quando você vê uma pessoa, sabe, totalmente dominada pelo vício das drogas, pelo vício da bebida, uma pessoa que está, sabe, totalmente dominada pelos poderes das trevas, sabe, uma pessoa que não tem domínio de si mesmo. Então, queridos, verdadeiramente essa pessoa está sendo conduzida por quem? Por esses demônios. Claro. Entendeu? Pois é. Então, meus amados, o importante desta lição para nós é que realmente nós temos Cristo Jesus que está ao nosso lado, que está conosco. E ele venceu Satanás. Tá? E por Jesus vencer, Jesus também nos dá poder para nós vencermos. Então, quando a pessoa está no vício do pecado, no vício ali da droga, da bebida alcoólica, do adultério, da prostituição, sabe? Sabe, o pecado que você possa imaginar, essa pessoa está completamente dominada. Então, queridos, quando esta pessoa ela dá uma pequena oportunidade para o Espírito Santo faz um trabalho na vida dela e começa a ir tirando ela aos poucos de lá. Tá? E vai tirando, libertando ela. Até que chega um momento, queridos, que essa pessoa, ela pensa assim, eu não posso mais viver nessa vida de pecado que eu estou vivendo. Por que ela começa a imaginar assim? Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, até que chega um momento que a pessoa decide definitivamente ao lado de Cristo Jesus. E aí ela deixa o seu vício, o vício da droga, o vício da prostituição, o vício do adultério, tá? O vício da bebida. Ela abandona, querido, o vício do crime, do roubo, tá? Então, essa pessoa, ela é totalmente transformada por Cristo Jesus, tá? Totalmente transformada. Aí ela sai do reino das trevas e vai para o reino da luz. É levada para o reino da luz, o reino de Cristo. Tá? E aí, queridos, essa pessoa se torna uma pessoa vencedora. Pelo poder de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, ela venceu todo esse tempo que ela viveu derrotada por Satanás. Entendeu? É assim que funciona. Então, Cristo Jesus, que traz aqui o nome, o personagem Miguel, ele está lutando nesse momento com Satanás. Essa guerra começou no céu, ela foi instalada aqui na terra, porque Satanás foi expulso e veio para cá. E então, queridos, essa guerra continua. Jesus está lutando em seu favor e em meu favor. Tá? E é por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, tá? No verso 37, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem que nos amou? Cristo Jesus deu a sua vida por nós, morreu
para nos salvar, né? E então, por essa razão, queridos, ele nos concede do seu poder para nós vencer as tentações de Satanás, as tentações do inimigo. Isso é maravilhoso, não é verdade? Pois é. Agora, para nós continuarmos sendo vencedores, queridos, nós precisamos estar com Jesus todos os dias, bem perto de Jesus. Nós não podemos afastar de Jesus. Entendeu? Nós não podemos, de forma nenhuma, desagarrar das mãos de Jesus. Assim como Jesus falou lá no capítulo 15 de João, como a videira, né? Se os ramos não estiver ligado na videira e não pode produzir frutos, se nós estivermos afastados de Jesus, nós também seremos derrotados. Nós não vamos produzir o fruto do Espírito. Nós não vamos vencer o vício. Tá? E quantas pessoas vivem aí, queridos, na prisão, né, aprisionado por Satanás com variados tipos de vícios. Não é verdade? Pois é. Para isso Jesus morreu por nós, para nos fazer vencedores através do seu sangue precioso que foi derramado na cruz. Que Jesus, nesta manhã, ele possa lavar você e lavar a mim com o seu precioso sangue. E então, queridos, desta maneira, nós seremos purificados dos nossos pecados, tá? Salvo dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados, e aí vamos viver em novidade de vida, andando com Cristo Jesus, vivendo com Cristo Jesus. Que lição maravilhosa, não é verdade? Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus ajude você a continuar ao lado de Cristo Jesus, tomando sempre essa decisão que nós precisamos decidir todos os dias. O dia amanheceu, eu levantei, eu preciso falar com Jesus. Senhor, hoje eu estou decidido que eu vou estar ao teu lado, que eu vou andar com o Senhor, que eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Então nós precisamos tomar essa decisão todos os dias, queridos. Tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Tá? Um abraço a todos vocês. E que até a próxima lição, que eu quero dizer para vocês que será muito importante também, e nós estaremos juntos, pertinhos no Espírito de Cristo, para estudarmos mais esta lição maravilhosa. Até logo.